A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago uma palavra que fala dos anticristos. Vamos ver em 1 João, capítulo 2, versículo 19, que diz: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então o apóstolo João, ele diz que no meio do povo de Deus estava alguns anticristos. Isso não é diferente dos dias de hoje, que existe sim alguns anticristos no meio do povo de Deus. Mas o apóstolo João, ele diz que isso aconteceu para que fosse revelado que nem todos aqueles que se dizem ser de Deus são de Deus. E a palavra de Deus, ela tem que ser revelada e se cumprir, para que venha nos avisar, para que a gente venha entender que nem todos são de Deus. Então que nós não venhamos a ficar escandalizados com isso, apenas saber que a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Aleluia! Então este fato de existir alguns anticristos no meio do povo de Deus está escandalizando o evangelho de Deus, está envergonhando o evangelho de Deus, e por isso muitas pessoas se escandalizam com isso, por isso muitas pessoas já não querem mais ouvir falar de Deus. Muitas pessoas, quando vê alguém pregando na rua, já diz que a pessoa quer aparecer. Muitas pessoas, quando vê alguém pregando a palavra, já diz que aquela pessoa está querendo dinheiro, e começam a julgar até mesmo o povo de Deus que está pregando, contribuindo para que a palavra de Deus venha alcançar mais vidas. Então nós não devemos ter este comportamento e se negar a ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem poder para restaurar as nossas vidas, e todo o povo precisa ouvir a palavra de Deus. Jesus, ele disse que irá voltar quando todo o povo e nação ouvir a palavra de Deus. Então todos nós devemos ouvir a palavra de Deus. É isso que o Senhor Jesus, ele quer, que todos venham ouvir e todos venham crer no nome de Jesus, que todos venham crer nesse evangelho santo de Jesus, que todos venham crer na sã doutrina do Senhor Jesus. E não é porque pessoas se levantam para pregar o evangelho para querer dinheiro, pessoas se levantam para pregar o evangelho para querer aparecer, pessoas se levantam para pregar o evangelho para satisfazer o seu próprio eu, para querer ser idolatrado por muitos. Existe sim essas pessoas, mas nós não devemos nos negar a ouvir a palavra de Deus, porque nós somos seguidores de Cristo, nós não somos seguidores dos homens, nós não somos idólatras dos homens, porque existe sim um povo que idolatra. Se a pessoa é pastor, tem um povo que idolatra alguns pastores, tem pessoas que idolatram alguns pregadores, tem pessoas que idolatram algumas pessoas que estão à frente de alguma obra, mas Deus, ele diz que nós devemos amar só a Deus acima de todas as coisas, e que nós não devemos glorificar ao homem, mas sim glorificar a Deus, porque só o Senhor Jesus é Deus. E devido muitas pessoas a idolatrar aquele povo, muitas pessoas terminam indo para o buraco, se afundando junto com aquele povo, termina não vivendo a palavra de Deus, por idolatrar o homem e não idolatrar a Deus, por não servir a Deus em espírito e em verdade. E Jesus, ele diz que nós devemos amar a Ele, e como nós devemos amá-lo é guardando os mandamentos, vivendo a palavra de Deus. Independente se existe anticristos ou não, independente se existem pessoas que estão pregando com interesse ou não, mas nós devemos analisar o que o apóstolo João, ele diz no versículo 20, ele diz: e vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. O apóstolo João, ele está dizendo que nós conseguimos identificar estes anticristos, que nós conseguimos saber quem são eles, porque nós fazemos parte do povo de Deus, e o Espírito Santo que está conosco está nos ensinando e dizendo o caminho que nós devemos seguir, e dizendo em quem nós devemos acreditar ou não, se aquela pessoa está pregando algo da palavra de Deus ou não, ou se aquela pessoa está pregando justamente para agradar o seu próprio ego, para ser idolatrado, para conseguir dinheiro, ou por algum outro motivo que não vem de Deus. Nós que somos filhos de Deus, nós identificamos esse povo através das obras, através dos frutos, aquilo que aquele povo faz, os frutos que eles dão, nós entendemos se eles são de Deus ou não, se eles dão bons frutos ou não. Nós identificamos também
Quando nós estudamos a palavra de Deus, tem como identificar se aquela pessoa é um anticristo ou não, se ela não serve a Deus em espírito e em verdade. Quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos identificar se aquela pessoa está pregando a verdade ou não, se aquela pessoa está simplesmente mudando o evangelho de Deus para agradar os seus próprios interesses. E aí vem a importância da gente estudar a palavra de Deus, da gente querer estudar cada dia mais, da gente querer saber a palavra de ensino, da gente querer saber sobre a palavra que está na Bíblia, porque aí a gente aprendendo mais da palavra de Deus, nós conseguimos saber se aquela pessoa está falando a verdade ou não. E como nós iremos identificar aquelas pessoas anticristo, se estão pregando a palavra de Deus ou não, se nós não sabemos sobre a palavra de Deus. Então, por isso é importante que nós venhamos a aprender mais da palavra de Deus para que a gente venha identificar essas pessoas. E nós não devemos nos escandalizar com essas pessoas, porque a Bíblia diz que isso aconteceu para que nós venhamos entender que nem todo mundo que se diz ser de Deus são de Deus, para que a gente venha entender que no meio ali misturado daquele povo de Deus existe sim alguns anticristo, mas nós devemos simplesmente se ligar no céu, nós devemos simplesmente olhar para Deus e não para o homem, nós devemos olhar para Jesus e não para o homem, porque nós somos seguidores de Jesus, nós não somos seguidores do homem. Então muitas pessoas têm se afastado do evangelho de Deus, quando se ouve falar a palavra de Deus, já se vira, já não quer mais ouvir a palavra de Deus por causa desses anticristos que têm envergonhado o evangelho de Deus. Mas nós não devemos desistir de ouvir a palavra de Deus, porque Deus ele é fiel, a justiça dele irá se cumprir e todos aqueles que hoje estão se aproveitando do evangelho de Deus, cada um irá pagar de acordo com o que estão fazendo. Deus, ele vê todas as coisas. Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe todas as coisas e não cabe a nós a se virar contra o evangelho de Deus por causa de algumas pessoas que não dão um bom testemunho. Nós temos sim que ouvir a palavra de Deus, identificar se as pessoas são de Deus ou não através dos seus frutos. Nós temos sim que saber se aquela palavra é verdadeira ou não através do estudo da palavra de Deus. Mas nós não podemos se virar contra o evangelho de Deus devido a algumas pessoas não dar um bom testemunho. Amém? Que nós continuemos a ouvir a palavra de Deus, que nós continuemos a amar a Deus acima de todas as coisas, que venhamos a dar um bom testemunho da palavra de Deus, porque Deus ele se agrada daqueles que dão um bom testemunho da palavra dele, do Evangelho Santo de Jesus. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém?